Bem, sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer aos bons espíritos mais uma vez por estarmos aqui reunidos e termos a satisfação do aprendizado e aguardar que eles nos acompanhem também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Carol, boa noite. Boa noite, Roberto. Vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Fénelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuis no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que desculpe, dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo objetos materiais. Espécie de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transportar a rota escarpada e ainda a árida de uma existência humana. Algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são partes, pobres irmãos. O vosso afeto vos torna egoísmo. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da nova vossa doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente, pois, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Jesus disse: Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, aceita a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá os seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Bom, eu não vou ler o resto, porque é muito grande, né? Mas a gente tem que entender, né, que, como diz aqui o texto,
que ainda muitos não conseguem ter, a grande maioria de nós ainda não consegue ter de uma forma bem refletida esse amor que ele diz aqui, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. A gente nos ama bastante, né? Mas amar o outro como a nós mesmos é muito complicado. A gente ainda não consegue ter essa situação. Mas acontece que, devagarzinho, com as reencarnações, nós vamos chegar lá, né? Então, a gente tendo já esse estudo da doutrina, já nos sinaliza aonde a gente tem que ir. Nós vamos ter que um dia amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, vamos tentar pelo menos, né? Bom, mas vamos aqui iniciar o estudo, vamos iniciar aqui o capítulo 15, aprendendo sempre. Bom, a gente está naquela parte que o Dimas está desencarnando, né? E eles explicaram todo o procedimento. Isso para a gente ver que ninguém fica desassistido, né? Não importa, todos são assistidos, como eu já tenho falado sempre, né? Antes da gente reencarnar, os espíritos se preocupam em mostrar para a gente a reencarnação, mostrar os pontos fortes e fracos que nós temos, a família que nós vamos ter, né? As grandes possibilidades de filhos, esposa, e aí vai, né? E durante a encarnação a gente também é assistido. E aí a gente está vendo aqui nos capítulos anteriores do livro que na hora do desencarne a gente também é assistido pelos irmãos da espiritualidade. Então isso quer dizer o quê? Que a gente nunca está só. Embora muitas vezes a gente se acha muito solitário, né? Mas não estamos sós. Podemos ter certeza de que uma pleiade de espíritos invisíveis estão sempre ao nosso lado, principalmente aqueles familiares mais próximos, né? Às vezes um avô, uma avó, a mãe ou o pai, o próprio anjo da guarda, né? Que não está presente aqui, mas está ligado mentalmente a gente. Então nós estamos sempre assistidos. Bom, mas vamos começar aqui o capítulo 15. Vamos fazer sempre da mesma forma. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se alguém quiser complementar o que eu estou falando, também fica à vontade. Aprendendo sempre. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, sob a carícia materna. Então vocês vejam que a mãe está presente no momento, né? Então o espírito nunca está só. Reparei que o médium liberto tinha agora, o médium é o próprio Dimas, né? Tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Por quê? Porque o perispírito está se soltando, então começa a ficar mais visível, né? Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do corpo fisiológico. Nosso dirigente contemplou enternecido e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Deus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora. E creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou e auscultou, como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço convalescente ao despertar, estremunhado, findo longo sono.
Somente então notei que seu organismo perispíritico recebia as últimas forças do corpo inanimado. Este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e refluxo dos princípios vitais em readaptação, né? Está falando do cordão fluídico, né? Que liga o perispírito ao corpo físico. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Então, muita gente, né, quando vê lá o cadáver, fica assim, ele está tão feliz, ela está tão não sei o quê, né? Mas veja, muitas vezes o espírito ou nem está presente lá, ou se está presente, não tem a menor condição de saber o que está acontecendo, né? Então, para a felicidade do espírito, que a gente sempre confunde isso, né? É fazer a prece sempre, né? Para ajudar o espírito. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis, e agora vem aquela parte que a Carolina que sabe descrever bem, né? Inumeráveis germes microscópicos entravam com exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, né? Os autônomos é o coração, um monte de órgão que trabalha, né? Já tumequifados e imóveis. Em compensação, Dimas livre, o Dimas livre é já o espírito, né? Dimas espírito despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em redor num impulso de criança alarmada e chamou a esposa, aflitivamente. Ainda não percebeu que desencarnou. Dormir em excesso, mas alcançar a sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal somático cerrou-se com os seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. Então, veja como ela é, né? Bem, falando numa linguagem para não, né? Você morreu, pô, aí o espírito vai ter um troço, né? Aí morre de novo. Então, ela fala de uma forma para não chamar atenção, né? Essa é a segunda morte, né, Alito? Com delicadeza. Uma delicadeza, né? Bom, para nós não vai ser muito difícil entender isso, né? Espero, né? O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto, identificando-a pela voz um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando num misto de júbilo e sofrimento. Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o eternamente nos braços e falou: escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Aqui eu faço um pequeno parênteses para nós que conversamos com os espíritos, né? Que quando acontece isso, que a gente está conversando com o espírito, que ele não sabe que desencarnou, e aí ele tem aquela notícia na hora que a gente dá, né? Eu sempre falo para ele, eu não vou falar que ele morreu, né? Mas eu falo que ele deixou o corpo físico na Terra.
Aí o espírito tem aquele, né? Não, mas agora minha esposa, meus filhos, não sei o quê, né? Então, aí eu complemento falando assim, isso para vocês poderem usar também, né? Eu complemento falando assim, veja, se você que deixou o corpo físico na Terra está aqui sendo socorrido, você acha que Deus e Jesus vão deixar a sua família numa situação difícil? Não. Cada um deles vai receber o apoio que necessita e que merece. Então, não se preocupa com eles, se preocupa com você, né? Bom, isso foi só uma parte aqui. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Ó minha mãe, e a esposa, os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. E para aqueles que são mais novos aqui na doutrina, né? Esses laços de amor, eles nunca serão rompidos, né? Nunca serão rompidos. Vai haver uma separação temporária, né? Como se a pessoa tivesse ido fazer uma viagem longa, mas os laços continuam sempre, tá? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo em ordem? Tá fácil, né? Contemplou a Dimas através de espesso véu de pranto, e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou à genitora carinhosamente, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de quem necessita. Porque todo espírito que está nessa situação, mesmo ele tendo recobrado, né, que é raro, nem todo mundo vai recobrar na mesma hora, vai precisar de uma adaptação para a nova situação, né? Então, vai precisar muitas vezes ficar num hospital, vai ter alguma coisa lá para ele poder, como uma criança que nasce, né? Criança que nasce fica naquela perturbaçãozinha também, nós também vamos passar por isso. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos, por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço da sua restauração. Tenha confiança, irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nós possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Roberto, Pá, me tira uma dúvida. Esse, essa pessoa, esqueci o nome dele aqui. Jerônimo, O irmão Jerônimo, o Jerônimo. Ele é um espírito protetor dele ou não, não? não, não. É um companheiro da equipe ali. É um companheiro da equipe lá da Casa Fabiano, lá do, Sim, aham, tá, tá? É tá. ele que, Que é, estava ali para ajudar nesse isso, desenlace. tá? Da Casa Transitória lá. Tá, Em, obrigada. em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e, sob funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar cambaleante para Jerônimo. Auscultou-lhe respeitosamente, osculou-lhes, quer dizer, deu um beijo, né? Respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinho, preito de reconhecimento e amor, e de olhos marejados explicou: Nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Aguarde o seu agradecimento para Jesus, nosso benfeitor divino. Trabalhador recém-liberto, por quê? Porque ele era um trabalhador da seara espírita, né? Trazia o olhar nevoado de pranto
entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou mais uma vez, animando. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus, em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. É aquela história, né? Quando desencarna alguém, tristeza dos que ficam, mas festa daqueles que recebem, né? Entretanto, a sua posição é a de convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidados. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime, porque hoje não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura, né? Então veja quanto aprendizado, né? Porque a gente só sabe reclamar, né? Eu, então, sou mestre em reclamações. Então a gente tem que lembrar na hora do desencarne de ficar de boca fechada, né? Acompanharemos seus despojos, quer dizer, né, o corpo do morto, né? A última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito, dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Eu tenho problema de altura, não sei se eu vou ter medo lá, vocês vão ter que fechar meu olho, porque eu tenho medo de altura. Não temo, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, eu tenho medo de altura, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã, sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que serviu fielmente durante tantos anos. Eu não quero ver corpo de morto, não. Eu detesto isso. Contemple-o com gratidão e respeito, pois seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Mas acho que a gente nunca se sabe. Acho que a gente vai querer sim. Ah, não sei. Eu gosto de ver Vai. morto. Como espírito, a gente vai querer se despedir e agradecer Vamos por ver, esse. espero que sim, né? A gente tem que ser grato, né, Roberto? Não, eu posso agradecer de longe, mas não quero nem ver. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu. Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Bom, meus filhos não vão nem chorar por mim, tenho certeza absoluta. Acho que é capaz de falar, graças a Deus, esse chato foi embora, esse espírito chato. É tudo brincadeira, né, gente? Mas pode ser que aconteça. Esse pranto e essas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais do que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder por enquanto às arguições que a sua mulher e seus filhos dirigem ao seu cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios.
Por que tentou em vão articular uma prece em voz alta? Percebendo-lhe o imenso desejo, aproximou-se Jerônimo, de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra, luminosa, e eu, companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se a pedir permissão para pronunciar breve súplica, no qual foi atendido e acompanhado por todas, né? Então, quer dizer, ele simplesmente fez com que uma pessoa presente, né, intuído pelo Jerônimo, fizesse a prece, tá? Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação graças ao gesto do amigo e de Jerônimo, né? Então, quer dizer, vejam que a prece funciona mesmo, né? Ajuda o desencarnado. Por isso a gente tem que orar bastante quando for num velório. Não ficar fazendo, contando piada, falando, o fulano era isso, fulano era aquilo. Tem que fazer uma prece. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos ao fim do cortejo em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Abraçado à genitora, Dimas, em passes incertos e vagarosos, ouvia-lhes discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade afetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grandes as grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível em gritaria ensurdecedora. É por isso que eu não gosto de ir em dois lugares, basicamente: cemitério e hospital. Carolina, você nunca vai me ver trabalhar de enfermeiro. Ou vem tudo atrás de mim. Nem quero. Melhor ficar aí mesmo. Pelo amor de Deus. Já é pesado ainda lá. Não dá. Mas olha, tá vendo como é verdadeiro as coisas aqui? Ó, estava cheio de gente da esfera invisível em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhavam-se à porta, endereçavam de térios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, seja do pessoal do mundo espiritual, né, mostraram carantonhas de enfado e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, é protegido. Eu disse, vamos ver se ele vai fazer aqui um esclarecimento, mas eu posso dar, né? Ele está falando, não adianta, ele é protegido, um dos espíritos que estavam lá. Por que isso? Porque todo espírito que não tem proteção, quando está indo para o sepulcro, né, ele ainda tem um pouco de energia. E esses espíritos desregrados, inferiores, vão sugar essas energias do morto. Eles são os verdadeiros vampiros. Mas como aqui eles não poderiam chegar perto do corpo físico, né? Porque o pessoal lá, que era amigo do Dimas, não ia permitir. Alguém não entendeu isso aí? Todo mundo entendeu? Arlete, Bia, tudo bem? Então, Tudo bem. então vamos lá. Bia, você não fez nenhuma pergunta ainda.
Voltei-me preocupado e indaguei do padre Hipólito, que significava tudo aquilo. O padre Hipólito não é o padre, né? É um trabalhador da casa transitória. O ex-sacerdote não se fez de rogar. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar, exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa, que é aquilo que eu falei. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Está vendo? Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho descreve o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrestre possuem erradas noções acerca do diabo. Mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios. Pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Oh, mas que paisagem repugnante! Exclamei, surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. Ver quanto falta. É verdade, concordou o interlocutor. É quadro deveras ascoroso. Todavia é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre somos fiéis filhos de Deus. A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver do ataúde, momentaneamente aberto antes da inumação, e, através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Né? Então, vejam, aquilo que eu sempre falo, muitas coisas a gente não tem a menor noção de como se passa lá no plano espiritual. Só quando a gente for para o lado de lá é que a gente vai entender certas coisas, né? É a mudança de tempo, gente, tá vendo? Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes emitidos de zonas diversas daquelas moradias respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Uma vez eu fiz um socorro de um espírito que estava preso dentro do caixão. E aí eu conversei com ele, falei um monte de coisa. Ele estava dentro do cemitério, preso no caixão, não conseguia sair. Aí depois que eu conversei, falei, expliquei, fiz a prece, ele começou a se levantar e ele falou para mim que muitos outros, naquela condição que ele estava, estavam se levantando também. Porque às vezes quando a gente faz o socorro para um, muitos outros espíritos também estão sendo agraciados com aquela situação. Né? Então, muitas vezes, não é só aquele espírito que recebe aquele benefício. Faltam 3 minutos. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvi em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Eu vou parar aqui, que aí depois eles vão explicar como é que acontece isso. Eu vou parar no impressionado com os soluços que eu via, tá? Vou parar aqui.
Então, pessoal, vocês viram que ninguém está sozinho nessas situações, né? A gente sempre tem colocado isso de maneira clara, que a gente não precisa achar que nós estamos sós, porque nós nunca estamos sós. Tem uma pleiade de espíritos que estão observando tudo que a gente faz, os bonzinhos e aqueles mais inferiores também prontos para atacar a gente, se a gente pisar na bola. Tudo bem? Todo mundo entendeu tudo direitinho? Acho que não tem dificuldade, né, entender tudo isso, né? Então, vamos pedir para a Bia depois chamar a segunda fase, quem for ficar na segunda fase, né? A gente vai continuar com aquela entrevista do Haroldo, que é muito elucidativa, e vejo quem for amanhã na Casa Fabiano e desejo uma boa semana para todos e muito obrigado por todos estarem aqui. E vamos agradecer a Deus e a Jesus por esta oportunidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, uma boa noite para todos. Boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.